Eu gostaria que todos colocassem o nome de vocês no chat e também sugestões. Podem colocar críticas também. E se estão gostando do trabalho, coloque, estão gostando, para continuar a fazer sempre do melhor, do melhor. Então, gente, muito obrigado por ter aceito o Júnior. Júnior, parabéns, Júnior. Que joia, parabéns, seja bem-vindo, Júnior. Bem-vindo. Então, gente, agradecemos por ter aceito o convite, agradecemos também por ter acessado a sala e nós vamos, então, iniciar os nossos trabalhos. Eu volto a pedir, coloquem o nome de vocês no chat também, as sugestões e as informações. Caso vocês façam alguma pergunta para nós e a gente não souber responder, nós vamos procurar uma resposta e na primeira oportunidade nós a daremos. Então, no momento nós vamos interromper o áudio de todo mundo e depois continuar o trabalho. Então, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Agora, então, nós vamos compartilhar a tela e vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Vamos lá, então. Aqui está. Aqui. Droids. Compartilhar. O tema de hoje vai ser sobre a hidrólise. Mas antes de nós falarmos da hidrólise, nós vamos voltar um pouquinho ao passado, que é muito interessante. Os nossos ancestrais tinham uma saúde melhor do que a nossa, porque eles comiam e plantavam, comiam o que plantavam, tomavam água das fontes, porque não tinham poluentes, tinham mais contato com a natureza, que andavam descalços, brincavam na grama, subiam em árvore, tomavam banho nas sangas, faziam piquenique, que hoje a gente nem sabe mais o que é piquenique. Mas com o aumento populacional, os agricultores tiveram que lançar mão aos adubos químicos. Esses são ótimos, porém, eles têm uma carência. Devido à grande procura, muitos colhem os produtos antes do término da carência. E por isso, quando comemos os produtos, comemos também os venenos dos agrotóxicos, deixando o nosso sangue mais ácido e o nosso corpo também mais ácido. Mas antes de iniciarmos a hidrólise, vamos ver também... Opa, desculpa, foi o mesmo. Vejam, em 1931, o médico cientista Dr. Otto Eschborn ganhou um prêmio Nobel de Medicina, 1931, por ter descoberto que todos os cânceres são oriundos do sangue ácido e da diminuição do teor de oxigênio no sangue. Outro ponto fundamental, em 1954, os cientistas americanos descobriram que os radicais livres são responsáveis por mais de 140 patologias. Devido aos radicais livres defeituosos. O que é um radical livre defeituoso? Nada mais é do que um átomo de oxigênio mal formado que falta um elétron. E o que acontece ali? Eles querem se completar. Eles não se contentam em ficar de reserva, eles querem se completar. Então, o que eles fazem? Eles vão na membrana da nossa célula, eles extraem o elétron da célula e se completam, e ficam felizes da vida. Porém, a nossa célula, sem o elétron, é condenada à morte precoce. Então, como que abre o espaço para a introdução das patologias? Mas isso tudo, gente, é um problema muito sério para nós. Muito sério para nós, e nós temos que ter muito cuidado com isso ali, e temos também possibilidade de suprir essa falta.
nós tínhamos que comentar sobre hidrólise, mas antes da hidrólise vamos fazer um pequeno comentário. Fiz uma pergunta numa apresentação do plano de saúde familiar e ninguém respondeu. Então, expliquei para todos. Se consultarmos um dicionário para saber o que é hidrólise, aí nós vamos encontrar uma resposta bem simples, que é a separação, dissociação ou a dissociação. E um dos presentes disse, o meu amigo Pedro, na semana passada, eles se separaram. Então, eles fizeram a hidrólise? É uma pergunta que a gente fica meio embaraçado para responder, não é? Mas expliquei para ele que o nosso idioma é cheio de ciladas. Por exemplo, o Luiz com acento e o Luiz sem acento não são a mesma pessoa. Logo, conclui-se que o termo hidrólise está diretamente ligado à eletrônica ou à química, e o sentido é bem diferente da separação. Então, o que nós estamos separando aqui é justamente da molécula. Mas antes de iniciar o tema de hoje, vamos ver o significado de umas palavras que iremos utilizar. Por exemplo, mananciais de água. O que são? Mananciais de água são todas fontes de água. Desde a própria fonte que nós temos ali, tem um poço de superfície, poço artesiano, os lençóis freáticos, as represas, açudes, rios, mares, tudo isso são mananciais de água. Que nós vamos falar muito em mananciais de água. Também nós vamos falar em sais minerais. O que são sais minerais? Ali, muitas vezes, a gente fica meio embaraçado para responder o que é um sal mineral. Então, nós vamos tomar por base, a água da chuva, por exemplo. A água da chuva é uma água destilada. Muita gente usa para fazer a alimentação, mas não é aconselhável. Por quê? Porque não tem sais minerais. Ela é água destilada, não tem sais nenhum. Isso ali não nutre o nosso organismo. Mas como é que ela, quando cai na terra, como é que... Bom, aí já é diferente. Ela cai na terra, água destilada, mas quando ela entra em contato com a terra, ela vai descendo na terra, vai se unindo na terra, vai pegando as pedras, rochas, etc., vai indo, com os minerais também que tem na terra, e nós temos muitos minerais na terra, e que o nosso corpo necessita desses minerais. Então, esses minerais, eles laram um óxido, e quando a água passa por lá, pega esse óxido, e esse óxido se torna em sais minerais. E essa água, onde é que ela vai? Ela vai parar num lençol subterrâneo. Esse lençol subterrâneo é chamado lençol freático, que alimenta as nossas vertentes. Então, a água destilada cai na terra, mas se transforma a água com sais minerais também. Um outro setor que nós falamos também é a molécula. O que é uma molécula? A molécula nada mais é do que a menor parte que nós podemos dividir a água. Então, uma pessoa pode dizer, mas uma gota pode ser maior, outra menor. Então, mas a gota não é molécula. A gota tem uma porção de moléculas. Porque a molécula, volto a dizer, é a menor parte que nós podemos dividir a água. E essa menor parte que nós dividimos, nós vamos encontrar duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. E essa fórmula, ela é mundial. Qualquer parte do mundo que nós falarmos em H2O, nós sabemos que se refere à água. Então, a molécula nada mais é do que a menor parte da água que nós podemos dividir. Duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Bom, lençóis freáticos. Falamos muito em lençóis freáticos. O que são lençóis freáticos? São, digamos assim, podemos dizer, uma represa subterrânea. São lagos subterrâneos. São grandes quantidades de água subterrâneas, que é a água da chuva
voltamos a dizer, quando ela cai na terra, ela vai descendo, descendo, descendo e vai parar no lençol freático. Esse lençol freático é justamente aquele que alimenta as nossas vertentes, quer de superfície ou quer de profundidade, que são nos casos dos poços artesianos. Esses lençóis freáticos são justamente onde que acumula grande parte dos sais minerais. Bom, água destilada. O que é água destilada? Água destilada é uma água isenta de sais minerais. É só o H2O. Água mole, água dura, água grossa. Se a gente... Esses dias eu fiz uma pergunta à pessoa, você sabe o que é água dura? Diz ele, sei sim. E qual é que é? Gelo. Tá certo. Ele disse certo. Mas no nosso sentido aqui, água dura é a quantidade de sais minerais que tem. Por exemplo, uma água mole é água de superfície. Dessas águas de fonte, de poço de superfície, é água mole. Se nós pegarmos a água de artesiano, já é uma água mais dura. E a água, quanto mais profunda, mais sais minerais tem. E quanto mais sais minerais tiver, mais dura ela fica, mais grossa ela fica. Isso ali, gente, por um lado é ruim, mas por outro lado é bom. Porque quanto mais sais minerais tiver na água, mais íons de hidrogênio nós vamos ter. Que já vamos ver isso ali logo, 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 logo. Mas a água tem também um pequeno inconveniente. Inconveniente no bom sentido. No nosso caso, por exemplo, nós temos, então, as estações de tratamento de água, que é chamada de ETA, que purifica a nossa água de rede para chegar até as nossas casas. Aí, então, a água é purificada tudo direitinho, isenta de qualquer impureza, etc. Quando está pronta, potável, então eles colocam dois ingredientes, que é o cloro e o flúor, para poder proteção evitar que entre bactérias. E entram nas tubulações para chegar até a nossa casa. Da ETA até a nossa casa, passa por centenas, milhares de metros dentro de tubos. Ali a água não apanha sol, não apanha oxigênio, não recebe oxigênio, a água não é agitada, ela é parada. Quando ela chega na nossa casa, então, por precaução, nós botamos numa caixa d'água, lá também ela fica parada, e nesse inteirinho, o que que acontece? Aí nós temos, então, a ação dos nossos sais minerais, que a tendência deles, eles não gostam muito de ficar sozinhos. E tem também, segundo as leis do Wander del Oval, que ele descobriu de que as moléculas elas têm a tendência de se unirem uma com a outra. E reforçada com o desejo dos sais minerais, que não gostam de ficar sozinhos, então uma molécula ela se aproxima na outra, vai pegando, vai se unindo, vai se unindo, vai se unindo, e vão formando verdadeiros blocos, verdadeiras bolas de moléculas d'água. O nosso organismo foi feito de tal forma que na célula nossa entra uma molécula por vez. E como que ela fica grossa assim, então o nosso corpo geralmente ele fica desnutrido. Então, gente, hoje nós queríamos falar da hidrólise. Isso que nós falamos até agora é só o início para nós entendermos melhor o que a hidrólise vai realmente executar. Então, por falar em hidrólise, então vamos colocar a hidrólise aqui. Então. A hidrólise química, a reação química da água, ao ser supermagnetizada, é conhecida como hidrólise da água. A hidrólise. Então, nós temos aqui, gente, nós temos o H2O, que é a fórmula da água. Esse aqui é universal. São duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio. Bem, mas aqui nós temos, então, condições de colocar
uma parte aqui. Mas antes de nós continuarmos aqui, eu vou mostrar 2 slides que é para nós entendermos melhor, o que acontece com aquilo que nós falamos primeiro do agrupamento das células. Nós temos esse slide, este aqui, gente. Essas bolas grossas ali não são impurezas que tem na água. Essas bolas grossas que tem aqui são justamente a união das moléculas que eles formaram, aquele clube entre elas, que se uniram, fizeram essa bola, e essa bola, tecnicamente, se chama de clúster, ou cacho. Então, veja aqui, gente, a nossa célula, essa parte verde e essa parte amarela é a abertura onde que entra a água para nutrir a célula. Só que essa abertura foi feita para entrar apenas uma molécula por vez. E veja, a nossa célula aqui está desnutrida, porque essas moléculas não estão entrando, porque as grossas não deixam entrar as pequenas. E com isso, o que acontece? O nosso corpo perde a imunidade, o nosso corpo perde a resistência, perde a saúde. E o que nós podemos fazer para poder evitar isso ali? Agora, então, é que nós vamos ver a função da hidrólise. Então, para evitar isso ali, nessa água dura e rica em clúster, promove hidratação parcial da célula, por não penetrar nos poros da membrana. Então, nesse caso, nós vamos colocar ali o nosso siloximol e o topa-H+. O que é o siloximol? O siloximol nada mais é do que um conjunto de ímãs cientificamente selecionado e alinhado, de forma que ele forma um fluxo magnético. Este fluxo magnético, o que ele faz? Ele dissocia a molécula d'água, que é a hidrólise que nós tínhamos falado primeiro, que nós vamos botar logo no quadro. E por que tem o topa-H+? É justamente como que o nosso país não é um país vulcânico, e nem todos os mananciais de água, por isso que nós tínhamos a falar do manancial primeiro, porque nem todos os mananciais de água contêm cálcio e magnésio. E nós precisamos principalmente de cálcio e magnésio. Então, tanto o siloximol como o topa-H+, que já vamos ver a função dele, mas eu vou mostrar aqui para vocês, para entender melhor, depois a hidrólise, o que ele faz, o revestimento do siloximol e topa-H+. Antigamente ele vinha em aço inoxidável 316, é o aço hospitalar. Mas estudos feitos pela Timor encontraram uma resina resistente tanto quanto o aço ou até mais, porém com uma vantagem. Na composição dessa resina entra 3 minérios puros que, quando unidos, eles emitem o infravermelho longo. Vocês sabem que o infravermelho longo ele é um anti-inflamatório por essência. Então, nesse caso da água aqui, ele tem 3 funções. A primeira função é para repor a água, os efeitos do sol, que nesse período que ela ficou dentro da tubulação ou na caixa d'água, que não recebeu sol, então aqui ele vai receber os benefícios do infravermelho longo, que ele faz o efeito do sol. Preste bem atenção. Estou me referindo ao infravermelho como anti-inflamatório. Não estou me referindo ao raio do sol que produz a vitamina D. Aquele é ultravioleta. É outra função. Nós estamos falando do infravermelho. Então, a primeira função dele é repor os efeitos do sol. A segunda função, que é muito importante, está dividida em 2 partes. Uma, ele ajuda para separar as moléculas d'água dos clústeres, separar as moléculas. E a outra função, deixa os sais minerais microscópicos, fininhos, fininhos. Aqui vamos ver o que acontece aqui, gente. Olha, nesse estado, como ele está aqui, é difícil de entender.
Mas vamos ver se ele... Aqui, está vendo como é que fica? Olha, as moléculas tentam entrar, mas não entram. Elas ficam paradas. Olha ali, ó, tranca a passagem d'água. Só que tem um detalhe, gente. Essas moléculas, esses grupos, esses clústeres, quando ingeridos, eles vão aonde? Eles vão parar nos rins. E lá, gente, pode provocar os cálculos renais, produzir os cálculos renais. Então, não faz benefício aqui, mas faz malefício lá. Então, gente, o que acontece ali? Se nós botarmos aqui, nós sabemos que o infravermelho ele já fez duas funções aqui. Ele ajudou o papel do Sol, ajudou para separar as moléculas e também dividir os sais minerais microscópicos. Então, nós vamos ver agora, gente, o que ele pode fazer no, na água. O que o nosso siloximol topagamais vai fazer na água. Então, vamos ver esse caso aqui, gente. Veja, ele dividiu, já separou as moléculas, dividiu os sais minerais, e agora ele vai fazer dessa aqui, no nosso corpo. Veja ali, olha, penetra totalmente na célula da gente. Então, isso ali que acontece. Limpa a célula, tira todas as toxinas que tem na célula, a célula, deixa a célula limpinha e nutrida. Agora, tem um detalhe. Nós falamos que tinha 3 benefícios dos sais, aliás, do infravermelho na água. Nós temos falado em 2. O terceiro é que ele vem junto com a água. O infravermelho vem junto com a água. E se a célula aqui ela estiver inflamada, no fato de entrar essa água com o infravermelho, ele desinflama a célula. Então, é uma das origens de, tomando essa água, que a gente alivia muitas dores. Observem bem, não estou dizendo que é remédio. Ele apenas está aliviando a dor. Ele age na base, na origem. A gente, vamos ver então agora. Vamos voltar então para agora, para nós sabermos como é que funciona os equipamentos todos, nós vamos aqui. Mas eu volto ainda a dizer, aqui nós vamos colocar o nosso siloximólio no nosso topo H+. O topo H+ é justamente para evitar de dar aquele problema que está nos faltando do cálcio e magnésio. Então, o siloximol ele vai produzir a indução magnética e o topo H+ vai repor os sais minerais que estiver fazendo falta. Então, a água que entra aqui, o H2O, quando leva aquela indução magnética, o que acontece, gente? Ali ele dissocia a molécula d'água. A partir daqui para cá, nós podemos procurar, não encontramos mais o H2O. Nós vamos encontrar, isto sim, OH-, que são íons de hidroxila, e H+, que são íons de hidrogênio. Então, a partir desse momento, houve a modificação da água. Antes era no estado molecular, e a partir de agora ficou o estado iônico. Então, agora é uma água ionizada, com uma série de benefícios a mais. Então, vamos deixar os íons de hidrogênio para logo mais, vamos falar no momento só dos íons de hidroxila. Eu gostaria que vocês pegassem um papel agora, eu vou dar um trabalhinho, que você tem que trabalhar também. Só o seguinte, eu vou confiar na consciência de cada um, não vou examinar o trabalho de nenhum, mas que é para o benefício de vocês, gente. Façam isso ali. Escrevam ali no papel o H-. E aqui embaixo, gente, como que ele é negativo, então o íon de hidroxila ele vai em busca dos sais minerais. Os sais minerais, todos eles são positivos, mas tem 2 sais minerais que são positivo-positivos. Então, esses ali nós chamamos de bivalente. Os outros sais são valentes e o cálcio e o magnésio são bivalentes, porque são positivo-positivo. Então, coloquem aqui, mais ou menos nessa posição aqui assim, o Ca, que é cálcio, e mais, que ele é positivo-positivo. E vão formar aqui, então, um círculo entre esses aqui, né? E vamos fazer, então,
o nosso hidróxido de cálcio. Mas como que os íons de hidroxila tem um íon só e o cálcio tem dois, positivo, então o que ele faz? Ele necessita dois íons de hidroxila para poder formar o hidróxido de cálcio. Anotem aí também a fórmula dos íons de cálcio. Tá? Aliás, o hidróxido de cálcio, que é Ca, abrir parênteses, coloque OH, fechar parênteses, 2. Por que 2? Porque ele necessita de dois íons de hidroxila para poder formar. Nós formamos, então, aqui, gente, o hidróxido de cálcio. A mesma coisa ocorre com o magnésio. Vamos fazer aqui no lado, então, coloque aqui Mg mais. E vamos fazer também aqui um sinal em torno deles. E o que acontece? Como que o magnésio também é bivalente, ele necessita, então, dois íons de hidroxila para poder formar os hidróxidos de magnésio. Então, para poder formar, ele precisa de dois íons de hidroxila. For formado o hidróxido de magnésio. A fórmula do hidróxido de magnésio é Mg, abrir parênteses, coloquem OH, fechar parênteses, 2. Por que 2? Porque precisa de dois íons de hidroxila para poder formar o hidróxido de magnésio. Com isso, então, nós formamos os hidróxidos alcalinos. Ali, eu vou castigar o Ivanir. O Ivanir vai perguntar, mas qual é a diferença que tem cálcio e magnésio, os hidróxidos alcalinos? Ivanir, grande diferença. Os hidróxidos alcalinos, eles são absorvidos pelo nosso organismo 3 vezes mais fácil do que cálcio e magnésio. E veja bem, Ivanir, o cálcio e magnésio, para obter os efeitos benéficos, ele tem que ter a ação da vitamina D. Se não tiver, o corpo pode absorvê-los, mas em vez de fazer benefício, ele faz malefício. Aí o Ivanir pergunta, como assim? Sim, ele pode fazer calcificação nas artérias, entupimento de veia, de capilares, dos vasos, dos rins, tudo isso é ocasionado por cálcio e magnésio para não ter a vitamina D. Ao passo que o hidróxido alcalino tem mais benefícios e muito mais. Por exemplo, ele vai aumentar o sangue, o pH do sangue acima de 7. E aumenta também o teor de oxigênio do sangue. Outra vantagem, gente, é bom da gente deixar bem claro aqui, vamos voltar no psilocimol e topagamais, nós falamos que os hidróxidos alcalinos aumentam o pH do sangue e a gente pergunta, mas vai aumentar também o pH da água? Não, o pH da água permanece o mesmo. Digamos que a água aqui entra aqui, tem um pH 6, ele poderá sofrer uma pequena alteração, ou muito pequeno, mas a água aqui continua com o pH 6. O que aumenta é o pH do sangue, gente, acima de 7. Eu vou perguntar de novo, o Ivani vai perguntar de novo, mas qual é a diferença que tem? Ora, muito grande. Veja só, até vou fazer um parente aqui que vale a pena da gente mencionar esse parente. A Organização Mundial da Saúde divulgou, tempos atrás, que tem 3 elementos responsáveis por todas as patologias. E são justamente a hipóxia, em outra palavra, a acidez do sangue, a falta de oxigênio do sangue e os radicais livres defeituosos. Esses aí são responsáveis para a maioria das patologias. Nós vamos falar de 2 aqui. Então, aqui, como que aumentou aqui o pH do sangue? Que a maioria do nosso sangue são ácidos. Por que são ácidos? Por causa daquilo que nós falamos primeiro, que nós tínhamos, os nossos ancestrais tinham uma saúde melhor porque eles não tinham esse problema que tem os agrotóxicos. Os agrotóxicos, poluição e tudo, nós deixamos o nosso corpo mais ácido. E esse corpo mais ácido automaticamente abre as portas para as patologias. Então, a maioria do nosso sangue
está à base de 3, 4, 5, é ácido. E com os hidroxoalcalinos, ele aumenta acima de 7. Então, automaticamente, aqui nós fechamos dois dos problemas que a Organização Mundial da Saúde falou, que é justamente o sangue ácido e a diminuição do oxigênio no sangue. Então, aqui nós evitamos totalmente de que esse vírus que está dando essa pandemia violenta para nós, a hipóxia, que é o que geralmente leva a pessoa para o óbito, aqui como que aumenta o teor de oxigênio, então aumenta também a nossa resistência para enfrentar esse vírus. Nós podemos até absorver o vírus, mas ele não vai se alojar no nosso organismo, não vai proliferar no nosso organismo. O nosso organismo, ele vai ajudar para segurar lá num cantinho para depois mandar embora. Então aqui nós eliminamos dois, e já vamos ver que vamos eliminar o terceiro também. Mas qual é a vantagem que faz, então, os hidróxidos? Os hidróxidos, como que a indução magnética e mais um bombardeio do infravermelho deixaram as células soltas, as moléculas d'água, aliás, soltas, livres, e os sais minerais microscópicos, então eles conseguem penetrar perfeitamente na nossa célula, limpando a célula, expulsando as toxinas, nutrindo a célula, aumentando a nossa imunidade, e depois da célula vai lá nos ossos, gente, preste bem atenção, ele vai lá nos ossos, deposita nos ossos cálcio e magnésio, e aumenta a densidade mineral óssea. Em outras palavras, quem tem osteoporose, tomando essa água, em pouco tempo, ele pode recuperar a massa óssea, se livrando desse abacaxi. Então, só esses dois fatos aqui já merece o nosso aplauso, porque realmente é fantástico. Mas sobrou, gente, os íons de hidrogênio. Agora se preparem para um milagre. Eu considero isso ali, o efeito dele, um verdadeiro milagre. Os íons de hidrogênio, eles são positivos. E eles vão em busca, no nosso organismo, de elementos negativos. Não sei se você se recorda, quando nós falamos primeiro dos radicais livres, defeituosos, eles são um átomo de oxigênio mal formado, que ele é negativo e altamente corrosivo. Então, esse radical livre, que é oriundo do átomo de oxigênio mal formado, e como que é do oxigênio, então ele é representado por O menos menos. Então, aqui nós temos os íons de hidrogênio, que são positivos, e vai em busca dos elementos negativos que nós temos no organismo, que nós encontramos, então, os radicais livres defeituosos. E o que eles fazem ali? Então, é a mesma coisa. Como que os radicais livres, eles são negativos, eles são bivalentes negativos, então eles precisam de dois íons de hidroxila, aliás, de hidrogênio, para formar o terceiro elemento. E esse terceiro elemento, veja só o que vai acontecer, gente. A resposta dessa quinta vai ser assim, HHO. Simplificando, fica H2O. Então, ele transforma, gente, os radicais livres defeituosos em água. Só que essa água, gente, o nosso corpo não absorve. Ele é imediatamente expelida pelos órgãos competentes. Entre eles, a porosidade da pele em forma de suor, pela urina ou pelas fezes. Então, gente, em poucos minutos, ele expulsa os radicais livres do nosso organismo. Não é que ele expulsa, ele elimina os radicais livres do nosso organismo, deixando, então, o nosso corpo livre desse inconveniente, porque o nosso corpo, ele produz 4 radicais livres essenciais, positivos, que é justamente a imunidade, a cicatrização, a coagulação e a apoptose. A apoptose é a preparação da morte da célula para a morte. As nossas células, ela tem a vida média de 7 anos. Quando ela percebe que está chegando no 7º ano, então ela prepara uma substituta. Quando essa substituta já está em condições de trabalhar, ela então se entrega, mas a substituta, ela faz o papel dela e o nosso corpo não sente. Mas,
os radicais livres, eles são tremendos. Eles trabalham assim. Vejam aqui, gente. Vamos explicar melhor aqui os radicais livres para a gente entender. E só falando também não dá. Então, veja aqui. Aqui nós temos nossas células, que tem a membrana da célula. Os radicais livres vêm aqui, se aderem na membrana, extraem o elétron e danificam a célula. Aqui os radicais livres, corrosivos, são os átomos isolados de oxigênio. Vamos tentar botar um movimento nessa aqui para ver como é que fica? Eu acho que ficaria melhor, porque aqui, olha, em 1954, cientistas descobriram que os radicais livres corroem a membrana da célula. São responsáveis pelo envelhecimento precoce, pelas doenças degenerativas. Vamos fazê-los trabalhar um pouquinho? Então, veja ali, gente, olha, cai aqui, penetra na célula, destrói a nossa célula e aqui abre as portas para a patologia. É uma demonstração assim bastante inteligente, essa que eles fizeram, quem fizeram esse slide, muito bem feita, e dá uma demonstração perfeita do que eles fazem no nosso organismo. Mas, veja bem, gente, isso ali, em resumo, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar, a nossa água vai eliminar este problema aqui, gente. Então, como que essa célula, ela está afetada. Mas se nós eliminarmos esses bandidos aqui, a célula nova vem e ela vai crescendo. Só para ter uma ideia do que pode acontecer com o nosso corpo. Teve em 2015, um palestrante, ele deu uma demonstração para nós que eu achei muito válida. É o Gustavo Brandão. Foi lá na casa da Dona Maria, na sala de reunião dela. Ele disse, olha, vou mostrar para você, você nunca mais vai se esquecer. Então, a diabetes é um assunto que está em moda hoje. Antigamente era só os velhos que sofriam de diabetes, hoje tem crianças com diabetes. Então, ele disse o seguinte, a diabetes, o que é? É a falta de autoinsulina no sangue. E daí, então, o açúcar aumenta a densidade dele e origina a diabetes. E a autoinsulina, por exemplo, pelo pâncreas. Então, vamos simbolizar o nosso braço aqui, o pâncreas. Tem uns radicais livres, eles chegam ali na célula do pâncreas, extraem o elétron da célula do pâncreas, e eles ficam felizes da vida. Mas a célula do pâncreas não dá tempo de preparar a substituta, ela se entrega, porque é uma morte precoce. Então, não tem a produção da autoinsulina. E o que acontece, então? O açúcar no sangue aumenta o teor dele e automaticamente estabelece o diabetes. Mas se nós tomarmos essa água, o que acontece, gente? Os radicais livres que iriam afetar as nossas células não afetam mais. E aquelas células pequenas que estavam aqui no pâncreas, elas vão crescendo e vão produzindo a autoinsulina. E produzindo autoinsulina, vai para onde? Vai na corrente sanguínea, e na corrente sanguínea vai eliminar o açúcar que está no sangue e automaticamente controla, então, o nosso diabetes. Veja bem, gente, isso tudo não é remédio, é apenas que o produto, isso ali, ele age na origem dos problemas. Então, nos dá uma condição de nós termos condições de conviver com o diabetes sem problema nenhum. Então, aquela lacuna que formou aqui não forma mais. Essa destruição das membranas aqui também não por causa que foi eliminado esses radicais livres defeituosos. Bem, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Agora eu vou pedir a gentileza. Se alguém tiver uma dúvida, levanta o braço e o Ivani e o Borges, por favor, que o áudio dele para nós, então, conversarmos. Tá bom, gente? Vamos lá. Estamos à disposição. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quem é que vai se animar para a primeira pergunta?
Oba! Oh, oh. Ó, o Gilberto já desativou o som aí. Seu Gilberto, por favor. Seu Joaquim de Recife, aliás, da Bahia, tem alguma dúvida, seu Joaquim? Prazer em revê-lo. Tranquilo, foi muito bem explicado pelo mestre aí, só temos que agradecer, senhor Francisco. Seus esclarecimentos são muito bons, aumenta mais o nosso entendimento, viu? Parabéns mesmo, só temos que agradecer. Ó. Obrigado. Obrigado. Mais alguém, por favor? Júnior. Prazer em revê-lo, Júnior. Zinilda. Não, tudo certo, seu Francisco. A sua aula é maravilhosa. A nossa. Para mim é uma aula. A nossa, somos todos nós que fizemos junto, todos nós, tá? Todos. A nossa. Ah, Ficou alguma então tá. dúvida? Ficou alguma dúvida? Tá, obrigado. Dona Maria, qual é a opinião da senhora? Ninguém quer falar comigo hoje. Que pena. Bem, o objetivo da gente de fazer esse treinamento, vamos deixar bem claro, porque é necessário deixar isso ali. A nossa intenção não é de reinventar a roda, é justamente para evitar de que a gente venha a vestir uma saia justa na hora que vai enfrentar não, dialogar com o cliente. E se o cliente faz uma pergunta e a gente não responde, pode dizer tchau para o cliente, vocês não recuperam mais. Então, são coisas que na hora que a gente vai fazer a apresentação, não tem tempo para explicar isso aí. O tempo é curto, não dá. Então, a gente prefere fazer assim e dar uma maneira mais prática para a gente se preparar, para evitar de servir uma saia. Vocês já imaginaram o velho Chico com uma saia justa, como é que fica? O pessoal não vai falar? Então, não convém usá-la não, gente, né? Não convém usá-la não. Mas é só esse o objetivo, não é querer reinventar a roda, e sim lubrificá-la, alinhá-la, para que todo mundo possa usar melhor os benefícios da nossa água. Entrou o João Carlos agora também, Ô, seu João Francisco. Carlos, seja bem-vindo, João Carlos. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. As que nós soubermos, vamos responder, e as outras nós vamos procurar uma resposta. E depois a daremos no momento oportuno. Uma coisa importante, Francisco, Sim, tu esclareceu muito bem a hidrólise da água, e esses dias visitando um senhor que fura poços artesianos, sim, ele perguntou se o silocimol trazia algum benefício sobre o nitrogênio da água. Porque o nitrogênio, o silocimol consegue sim, ajudar ele na neutralização dele também, né? sim, sim. Então, foi isso que eu falei para ele, só vai ser benefício mesmo você usando em poço artesiano onde há bastante nitrogênio, porque ao fazer a dissociação, ele vai inibir parte dele, assim como o cloro, né? Usando o silocimol no cloro da água, ele não vai mandar 70%, 80%, mas mínimo 40% do cloro ele vai fazer a quebra e vai melhorar, porque ele vai aliviar a água, né? Vai no pontinho. Tá com 2 aparelhos, Lúcia. O cloro é um gás. Então, Isso. quando que existe a hidrólise da água, então grande parte do gás ele é absorvido. Não totalmente, né, mas grande parte ele é absorvido, é Isso aí. neutralizado.
Ele neutraliza, ele expulsa, que nem diz outro, ele expulsa, né? Exato, exato. A pessoa não... Parte dele. Mais alguma dúvida, gente? São 19h22. Nós queremos assistir depois a do Sidney e mais tarde a do Borges, também, que é muito importante. Bom, então, os que quiserem a gravação dessa de hoje, se acharem que possa ser útil, eu vou refazê-la depois e vou deixar no YouTube. É só acessar Francisco Montemaggiore, ou então me deem um número que eu mando para vocês, tá? Se quiserem. Mas tem coisa que é bom da gente guardar, porque tem muita coisa que não está no gibi, né? Então, ele está anotado. Fique bem à Eu vontade. gosto de assistir novamente sempre. Daí grava mais na mente, né? Ótimo, isso é bom. Quando o professor fala, da maneira como fala, calmo, brando, grava mais fácil ainda. Então, se ouvir uma ou duas vezes, só faz melhorar. Muito obrigado, Obrigado, seu Joaquim. Muito Francisco. obrigado. Bondade. Mais alguma dúvida? Ivanir, quer colocar alguma parte? Fica à vontade. Eu acho que eu só vou concordar com o Joaquim aí, com a Zenilda. Tudo que a gente repetir, escrever, visualizar, acaba decorando, vamos dizer assim, né? Então a gente nunca fica na saia justa aí quando aparece alguma coisa, né? Então hoje a gente já consegue tirar de letra, né? Então isso aí é muito bom, né? Então é bem interessante aí. Mas foi muito bem explicada, né? Bem esmiuçada, então é só colocar em prática, vamos dizer assim. Eu não quis usar o slide para fazer a explicação da hidrólise, porque muita gente se distrai com o que tem no slide e a gente não presta atenção no que deve prestar atenção mesmo. Então, a gente procurou de fazer assim, mais, não tem num jeito tosco, mas eu acho que é mais fácil para poder gravar e segurar as informações. Tá? O slide seria um termo assim mais técnico, eu acho, né, mestre? Sim. E assim aqui as palavras são é a mesma coisa, mas falada de forma mais diferente, digamos assim, né? Dá para entender perfeitamente aí. Muito obrigado. Borges, tem alguma coisa para colocar? Não, São Francisco, tudo ok, muito bem esclarecido. Obrigado pelo esclarecimento, sempre a gente aprende muito com o senhor. E estamos no caminho certo. Essa é a grande realidade. E tem muita gente que precisa da nossa ajuda. Este é o fundamental, porque nós temos uma farmácia natural dentro de casa. Temos que saber usar ela e dar vida para esta farmácia nossa, que é a água. É que depois vou entrar bem no assunto na hora da minha palestra também. Eu tenho um hábito, sempre que vejo a fotografia do nosso presidente, ou a gente fala o nome dele, eu sempre faço uma reverência para ele, porque é uma pessoa iluminada. Vocês perceberam? Ele conseguiu, por meio de um aparelho, de recuperar a água que nós tínhamos, nossos ancestrais tinham, e o homem destruiu, e agora ele conseguiu recuperar a água para a nossa saúde. Ele merece um aplauso, porque foi sensacional. Sensacional. Nós temos que não fazer isso aqui, ajoelhar na frente dele, porque realmente ele merece. E outro detalhe, gente, depois de ter pego essa fórmula, é evidente botar no bolso, viajar o mundo todo e deixar a gente se coçar a orelha. Não, mas ele quis deixar para que todo mundo tenha esse benefício em casa, gente. Depende de nós também para espalhar mais para o pessoal. Então, vamos fazer isso com todo afinco, com toda a educação, e vamos lá, vamos tocar para frente. A gente, então, se não tiver mais perguntas, então deixamos para a próxima. Se alguém tiver uma sugestão para o próximo treinamento, nós aceitamos. Contanto que eu não sei, digamos, pegar uma enxada e ir lá carpir, mas se é preciso, nós vamos também, não tem mistério.
Estamos aí para isso mesmo. Tá? Agradeço ao Ivanir pela colaboração, agradeço ao Borges também, que nos ajudou. Se a dona Maria quiser dar uma colocação, fica à vontade. Eu sei que ela tem problema da internet e não consegue muitas vezes o áudio, mas fica bem, bem à vontade. Não, tá tudo bem, seu Francisco. Fica tranquilo, tá tudo ok. Beleza. Muito obrigado, dona Maria. Muito obrigado. Eu só vou... Francisco, eu só vou pedir um favor Nós depois. que temos que agradecer o senhor com toda essa potencialidade, sabedoria, para poder ajudar nós. Obrigado, seu Francisco. Estamos juntos, dona Maria. Estamos no mesmo barco. Vamos lá, vamos toda, juntos. o Ivanir também, que está saindo melhor que eu esperava. Tô te devendo uma visita, provavelmente amanhã, tá, dona Maria? Tá legal, combinado. Borges estava Me falando? diga- Sim. Sim, dona Maria. Pode dizer, Maria. Só estava falando da seguinte forma. Horário que tu puder vir, tu me digita, tava, Ivanir. Beijo. Sim, tranquilo. Se conseguirmos entrar às 21h10, você e eu, Sim. e o Ivanir também, se conseguir hoje, nós aí vamos para ser co-anfitrião um do outro para nos auxiliar. Tá bom? Sim, sim. Hoje está tranquilo, esse horário está show de bola. E se tu quiseres que eu grave, tu me dá então autorização para gravar, tá? Tranquilo. Para mim gravar a tua, tem que ter a tua autorização, tá? Até nós conversamos. Isto. Então, gente, Obrigado de coração. muito obrigado pela participação de vocês, pela colaboração de vocês, pela audiência, pela paciência. E tem aquela frase que nós falamos sempre. Gente, nós estamos no mesmo barco, gente. Enquanto uns remam, os outros jogam água fora para o barco não afundar. E com isso, todo mundo trabalhando junto, nós vamos longe. Então, é aquilo que nós queremos. Vamos levar saúde para todo mundo. Gente, muito obrigado. Um abraço para todos. E vamos lá. Até a próxima. Vamos lá.